Olá pessoal, bom dia. Retornando aqui ao nosso estudo da Escola Dominical. Hoje é o segundo domingo em que a gente vai estar tratando sobre um tema novo que a gente tem trazido para vocês. Hoje a gente vai falar sobre causas sociais ou movimentos sociais, que a gente vai tentar entrar na questão do LGBT, onde a gente vai falar também, evidentemente, sobre a parada gay. Vamos entrar na questão da luta racial. 2 meses mais ou menos atrás ainda se tinha muita passeata pelo mundo afora devido ao assassinato de George Floyd nos Estados Unidos. Vamos tentar entrar também sobre a questão da xenofobia. Vamos tentar, por último, falar também de uma coisa muito triste que ocorreu agora recentemente, este mês ainda no nosso país, que foi a divulgação que foi para o país todo sobre a gravidez, o estupro de uma criança de 10 anos de idade. Em decorrência desse estupro que vinha ocorrendo já há alguns anos, essa criança ficou grávida e não restou outra coisa para a sociedade a não ser abortar esta criança. E isso foi tema de muita discussão, de muito bate-papo no WhatsApp, opiniões diversas. Vamos esbarrar sobre isso também. Só que eu quero ver tudo isso à luz da palavra de Deus, ok? Para isso, meus irmãos, eu convido vocês a abrirem comigo aqui a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 11, verso 12. Olha só o que diz. O que despreza o próximo é falto de senso, ou seja, o que ridiculariza o próximo tem falta de juízo, né? Mas o homem prudente, ou seja, o homem que tem entendimento, este se cala, ou este refreia sua língua, fecha sua boca. Você vai ver que o texto que eu trouxe, apenas um único versículo, porque temas que a gente vai tratar aqui agora são temas que, como eu falei antes, têm estado na discussão, muitas vezes da própria igreja. Nós, como crentes, discutimos muito sobre esses temas. A gente vai entrar agora na causa LGBT, que, de alguma maneira, há muita reclamação, até por parte deles, de que a igreja é preconceituosa e não os abraça. Olha, a gente que viu recentemente, no livro de Romanos, que a igreja tem que abraçar, que a igreja tem que acolher, e eu usei até uma expressão, acolher o inacolhível, é evidente que a gente não pode permitir isso. Então o verso para mim é muito apropriado. O que despreza, o que ridiculariza o próximo, não tem juízo nenhum. Portanto, meu irmão, se isso permeia a tua mente, o teu coração, se você tem dificuldade de aceitar determinadas coisas que são diferentes de você, se você tem dificuldade de aceitar aquele que é diferente de você, o texto vai nos ajudar sobre isso. E eu quero entrar exatamente nesta hora falando sobre o movimento LGBT. O movimento LGBT veio para o Brasil na década de 70, mais precisamente o primeiro movimento deles iniciou lá em 1978, por aí assim. Né? Portanto, são 40 anos que tem esse movimento no Brasil. Olha, eu aceito e torno legítimo o movimento, não tem problema. A gente não vai tirar a legitimidade dessas manifestações, mesmo porque esses movimentos surgem porque eles querem lutar contra muita coisa que eles sofrem e principalmente a falta de igualdade deles na sociedade. Portanto, há muita desigualdade. Então, esses movimentos, tanto o LGBT como outros, a gente sabe que outros que surgem, como passeatas e tudo mais, é para trazer uma discussão. Porque, na verdade, eles estão gritando. Ok? Então, esse movimento LGBT, eles entraram no Brasil com um propósito também. É um movimento que surge lá fora, evidentemente, mas também vem para atender os anseios dos homossexuais aqui do país. Na verdade, a dificuldade e o anseio, os problemas, tanto no Brasil quanto no mundo, são iguais.
não há diferença nenhuma, né? E eu me lembro muito bem que na década de 80, logo depois, na década de 80, assim que surgiu o movimento de LGBT, começou a ter um problema, surgiu a AIDS. E logo foi tratado como câncer gay. Quer dizer, eles se viram numa dificuldade muito grande, aumentando inclusive o preconceito contra eles. Mas passou, ok, passaram por cima disso, e o processo foi aumentando. Então, logo no início surgiu GLS. Não sei se vocês se lembram dessa sigla GLS, que é gays, lésbicas e simpatizantes. Logo a seguir, essa sigla caiu em desuso, colocando como LGBT. Mas o movimento foi crescendo, de maneira que hoje a sigla é grande, mas a sigla mais conhecida mesmo é LGBT. A sigla enorme que tem para poder abraçar todos dessa área é LGBTQIA+. Esse mais aí significam as pessoas que não se sentem representadas por essas letrinhas todas que a gente acabou de falar aí. Mas com relação também ao significado de cada letra, você poderá investigar depois, porque senão vai ficar muito extenso para a gente tratar disso. O que eu quero mesmo é tratar sobre as principais pautas do movimento LGBT, ok? É difícil para a gente, né, afirmar quais são as principais pautas do movimento LGBT, né? Porque, na verdade, cada país tem um contexto político e social completamente diferente. Mesmo dentro do movimento LGBT, há também muita divergência sobre isso. Eu vou apresentar para vocês as principais pautas deles, como, por exemplo, fim da criminalização da homossexualidade. Ser gay não é crime. É algum crime? Não é. Então, quer dizer, fim da criminalização da homossexualidade e, consequentemente, das punições previstas pelas leis. Evidentemente, é uma reivindicação legítima. E a outra reivindicação deles, por exemplo, é o reconhecimento da identidade de gênero, que inclui aí, na verdade, a questão do nome social. Se ele já é um transexual, evidentemente que ele pretende mudar também de nome, né? E logo a seguir tem a despatologização da identidade trans também. Claro, gente, se não é uma coisa patológica, não é uma doença. E se não é uma doença, consequentemente, a próxima exigência deles é sobre o fim da cura gay. Não tem que ser curado, não é verdade? Agora, existe uma outra reivindicação que mexe mais profundamente com a igreja, que é sobre o casamento civil igualitário. Ora, aí eu não reconheço, eu confesso que eu vou colocar a minha opinião com relação a isso, que eu sou taxativamente contra, porque eu creio que o casamento é uma instituição divina, feito entre homem e mulher, porque está estabelecido lá na criação. Isso tem que ser respeitado. Quando Deus criou o homem e a mulher, deixou bem claro, lá no finalzinho do capítulo 2, quando ele trata que, portanto, deixará o homem, pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, unir-se-á a sua esposa. Portanto, o casamento, como instituição divina, ela não é uma coisa legal. Não, é uma instituição de Deus. Portanto, meus irmãos, a lei de Moisés veio existir bem depois disso. E o desejo de Deus e a soberania de Deus sobrepõe a qualquer lei humana. Ok? O casamento é feito entre homem e mulher à luz da palavra de Deus. A gente reconhece e legitima, provavelmente, muitos, outros não, vão legitimar as reivindicações, porque eles querem a igualdade. E quanto a isso, de fato, eles merecem a igualdade porque eles estão num país onde eles contribuem, pagam seus impostos, né? E isso tem que ser respeitado como qualquer cidadão, qualquer cidadã. Agora, se eles quiserem coabitarem juntos, ninguém vai impedir que isso aconteça, evidentemente. Mas não chamem isso de casamento, porque casamento foi instituído muito antes de haver a queda do homem. Quando ainda tudo era muito bom, disse Deus sobre cada ato de sua criação. Ok? Eu respeito e dou legitimidade a qualquer outra reivindicação, porque de fato eles têm todo o direito sobre isso.
Mas com relação ao casamento eu sou muito claro também, por entender que foi Deus que instituiu o casamento. Não é uma instituição meramente legal, foi uma instituição que veio muito antes de haver a queda do homem. Tá ok? Permissão de adoção para casais homoafetivos. Eles querem ter filhos. A lei já tem garantido para alguns. Alguns já têm tido, realmente, já tem sido aprovado isso daí. O Supremo Tribunal Federal tem adiantado muito essas questões aí, porque a Constituição é de 88 e ela não previa nada disso, né? Também sobre a laicidade do Estado e o fim da influência da religião na política. Isso aí não tenha dúvida que eu concordo plenamente. O Estado é laico e religião alguma, portanto, tem que ter decisão sobre o Estado brasileiro e sobre a conduta de seu povo. Isso aí absolutamente não tenha dúvida, né? E tem outras reivindicações que a gente não vai considerar aqui por causa do tempo. Agora, é importante dizer aqui que o Supremo Tribunal Federal tem garantido praticamente todas essas solicitações foram atendidas, porque a Constituição de 88 não previa isso, evidentemente. Agora, a gente reconhece a legitimidade de suas alegações, porque, de fato, eles não podem viver à margem da sociedade. Como eu falei anteriormente, pessoas que pagam seus impostos. Portanto, são cidadãos e cidadãs comuns como todos nós. Por que eles vão ser marginalizados pela lei? E também o fato deles terem sido perseguidos pela sociedade. Também não pode. Quantos foram mortos? Quantos são espancados? Tem que haver penalidade dura para quem fizer uma coisa dessa contra os homossexuais. E, ao mesmo tempo, também não podem ser vítimas de preconceito da igreja. Muito pelo contrário, a igreja tem que abraçar e acolher estas pessoas, porque elas carecem do amor de Deus e são alvos também desse mesmo amor, ok? Nunca nos esqueçamos que Jesus disse para aquela mulher que fora pega em adultério: cadê os teus acusadores? Não te acusam? Não te condenaram? Não, nem tampouco eu. Vá e não peques mais. Essa deve ser a mensagem da igreja. O clamor para o não pecado, realmente. Mas acolher essas pessoas. Deixem que eles se sintam acolhidos. E deixem que o Espírito Santo trabalhe e faça obra na vida deles. Não vamos nós exigir mudança de comportamento deles em relação a isso. Mas deixe que o Espírito Santo faça essa obra. Isso não é uma obra feita por nós. Ok? Uma coisa é certa, Deus não condena. Então eu também não vou condenar. O que eu vou é pregar e testemunhar. E testemunhar significa amar e acolher essas pessoas. Entendeu? O próximo tema que eu quero tratar com vocês é sobre a luta racial, e em seguida a xenofobia. A luta racial tem um movimento, tem o Dia Internacional contra a Discriminação Racial, criada pela ONU, que é o dia 21 de março. Ocorreu que lá em 1960, no dia 21 de março de 60, houve um massacre lá na África do Sul, em Joanesburgo. E nesse massacre morreram 69 pessoas e 186 ficaram feridas. Uma coisa de louco, terrível. E, passado alguns anos, lá em 1998, a ONU criou o Dia Internacional da Mobilização contra o Racismo, só que ela ampliou, né? Contra a discriminação racial, contra a xenofobia e todas as formas de intolerância. Eu quero lembrar que a manifestação do amor de Deus, que passa pela igreja, passa pela minha vida como crente, independe de criação desses dias. Eu quero só reler para vocês aquilo que nós já lemos em Romanos, capítulo 2, verso 11, quando diz assim: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Eu me pauto por isso aqui. Portanto, aqueles que ainda têm dificuldade de entendimento quanto a isso, e a gente sabe que tem, na igreja tem racismo, sim, não tenha dúvida, eu quero que você releia o que está dito aqui. Esse movimento de racismo, o pior que teve foi lá no século XVII, quando surgiu o racismo científico. Esse talvez seja o mais danoso de todos, porque considerava o negro na época como não sendo um ser humano, como sendo um animal.
É impressionante isso, mas é verdade. É claro que isso teve sua origem em Darwin, mas não que Darwin escreveu sobre isso, mas mentes malignas, interpretando o que Darwin escreveu, né, puseram em prática o seu ódio, um ódio deliberado contra os negros, contra raças que eles julgavam sendo inferiores a eles. Logo no início, no século XVII, teve um massacre no Congo contra os congoleses, lá praticado por Leopoldo II, rei da Bélgica. Dizem que morreram ali 10 milhões de pessoas. Caminhando um pouco mais, lá para o século XIX, meados do século XIX, e entrando praticamente por todo o século XX, né, surgiu a segregação racial, que é uma política de Estado que tinha por finalidade separar indivíduos por meio de critérios raciais ou étnicos, não necessariamente negro, né? Iniciou a partir do século XIX, como eu falei, e foi muito mais forte no século XX, porque a gente presenciou isso melhor, porque já tem imagens televisivas, principalmente nos Estados Unidos e na África do Sul. Na Alemanha a gente viu fortemente isso daí, esse tipo de segregação através de Hitler, com a sua raça ariana, raça pura, massacrando os judeus. Portanto, era o movimento nazista, o partido nazista contra com o seu antissemitismo, e a África do Sul com o apartheid, né? E nos Estados Unidos, essa segregação racial que a gente acompanhou bem bastante logo no início do século XX. E no Brasil, a gente pergunta, não tem racismo no Brasil? O país que foi o último a libertar os seus negros? O problema do Brasil é tão sério que aqui a questão racial se funde muito com os problemas sociais. Porque, afinal de contas, também não são só os negros que são pobres, tem muito pobre no Brasil. Tem a questão nordestina também, que não podemos esquecer, que há um preconceito muito grande também contra os nordestinos. E os problemas da favela, que enquanto a classe média não for para a rua para defender os interesses dos negros da favela, que morrem constantemente, morre criança, velhinho, atingido por bala, que eles chamam de bala perdida, justamente para que não haja indenização nenhuma. Constantemente morre gente lá. E aí classe média não se mexe. Nos Estados Unidos, o que aconteceu com a morte de George Floyd, reparem que os brancos foram para a rua para apoiar os negros, porque se os negros fossem sozinhos, eles não resolveriam esse problema, meu irmão. Se não fossem os brancos para estarem ali dando as mãos a eles não conseguiriam fazer e ter o sucesso que tiveram. Leis estão se despencando. Estátuas de facínoras do passado, que até então estavam em praças públicas, foram derrubadas. Mas porque o branco, que é a maioria, no caso nos Estados Unidos, é a maioria, abraçaram a causa dos negros. Foi também assim lá na década de 60, de 50 a 60, que a coisa explodiu muito, até com a morte de Martin Luther King. E no Brasil? No Brasil, a cor branca é diferente, não é tão branca assim. É muita cor morena. O que pode ser feito no Brasil é classe média, que não é a maioria. No Brasil, a maioria é pobre. Nos Estados Unidos, há uma fortíssima classe média. Mas, meu irmão, as reformas e mudanças e transformações no mundo, as revoluções foram feitas por classe média. Pobre não tem força para fazer revolução. O rico sequer quer saber de revolução porque a situação dele está muito boa como está. Até bom que não se mexa com isso. Agora, quem tem que fazer revolução é a classe média. Portanto, o que eu quero dizer com isso é que não adianta o favelado descer a favela, fechar a rua,
porque morreu um menino dele, uma menina, uma criança baleada vindo da escola, ou às vezes dentro da escola. Não tem adiantado, meu irmão. Já reparou que não tem adiantado? Mudou o histórico? Parou de morrer inocente nas comunidades mais pobres? Porque quem luta desesperadamente é o pobre. Enquanto a classe média não abraçar essa ideia, e ela ir para a rua e fazer como os brancos americanos deram as mãos aos negros, isso vai continuar. A violência do Estado sobre a favela, matando crianças inocentes, estudantes, que não são o futuro, é o presente nosso agora, vai continuar. Porque a classe média sequer está preocupada com isso. Nós somos um país ainda com uma característica muito colonial. Não somos um país ainda em que a democracia é exercida por todos e para todos. A nossa mente é uma mente de um país colônia, não uma mente de um país livre, não a mente de um país que encontrou a liberdade. Fechando uma avenida lá, quando o favelado fechar a avenida, ela vai junto com o favelado, com o negro, porque acabou de morrer uma criança baleada, seja por policial, seja pelo crime, pouco importa. A origem da bala pouco importa. Se vem da polícia, se vem do tráfico, se vem da milícia, pouco importa. Uma igreja que abraça essas pessoas e diz para o Estado: eu não vou sair daqui enquanto isso não mudar. E se não mudar hoje, eu vou voltar amanhã. E se não mudar amanhã, eu voltarei depois de amanhã. Apenas os poderosos têm direito aos benefícios da lei. De maneira que, enquanto a classe média não for para a rua para mudar isso, vai continuar. Portanto, a solução está na poderosa classe média ir para a rua. Agora, vou mais além, vou muito mais além. Mais importante que a classe média, que às vezes não tem tal consciência, mas tem alguém que tem esta consciência. Tem uma instituição no Brasil que tem a consciência do poder de transformação, que uma sociedade pode ser mudada, porque muitas sociedades foram mudadas assim, principalmente lá na Europa. Essa instituição chama-se igreja. Ela pode. Eu sonho um dia em ver a igreja indo para a rua também, como dizia nosso querido Ricardo Boechat. Esse Estado põe a gente de bumbum fritando na frigideira o ano todo. Era a frase que ele usava. É assim que nós nos sentimos mesmo. Como desnudos e, o pior ainda, sentados numa frigideira fritando. A igreja pode mudar isso, meu irmão. E ela tem a palavra de Deus para isso. Talvez paguemos o preço? Talvez. Mas estamos aqui para pagar o preço. Para pagar o preço, porque os profetas pagaram o preço. Jeremias pagou um preço terrível. Todos pagaram um preço terrível. Porque eles profetizavam e iam contra as injustiças sociais praticadas pelo Estado de Israel naquela época. Temos que defender o interesse do pobre. O pobre está abandonado pelo Estado e a igreja tem que clamar. Profetizar é isso, é pregar contra as injustiças sociais. É também isso, pregar contra. A pregação do reino de Deus não é desassociada disso daí. Ao invés disso,
nós temos visto uma classe média completamente distante dos propósitos de Deus com relação ao cuidado com aquele que é pobre e desfavorecido. Pessoas indo contra a cota, tudo bem, cada um tem suas opiniões, mas você pode até ser contra a cota, mas não diga que você é contra a cota, porque na verdade você acha que a meritocracia é o melhor método para se atingir, para se chegar lá. Eu acho que também é um bom método. A meritocracia ela funciona quando o ponto de início, o ponto de partida é igual para todos. Falar em meritocracia é muito fácil, quando na verdade uma classe média mais alta, até o rico, tem uma condição infinitamente melhor do que o mais pobre. Vamos dar condições iguais para todos, para que aí então possamos praticar a meritocracia. Quando aquele que está cá embaixo tiver condições de ficar com o que está aqui em cima e iniciar nos seus estudos, o estudo for igual para todos, um bom estudo para todos, aí sim a meritocracia funciona. Agora, meritocracia para quem está lá em cima e o outro que está cá embaixo, não existe meritocracia. Como pode o pobre que está cá embaixo, com péssimo ensino, mostrar que pode tanto quanto aquele que está lá em cima, com os melhores ensinos, com as melhores escolas, com as melhores instituições educacionais? Como? Como eu vou falar de meritocracia? Então, meu irmão, a classe média não quer solucionar o problema da nossa sociedade. Significa dizer uma coisa muito triste. A onda de violência vai continuar. Porque isso é um problema nosso, nós temos que resolver isso. Isso é um problema, não tem que jogar para Deus. Pelo contrário, Deus cobra de nós, a responsabilidade é sua. A responsabilidade é de cada povo. Cada nação resolve os seus problemas. Cada nação sabe o que quer para si. Portanto, meu irmão, como igreja, nós devemos fazer isso. Lutar por estas questões. Não basta dizer que você não é racista. Você tem que ser antirracista. Você tem que lutar contra aquele que é racista também. Ah, eu não sou racista, mas eu cruzo os braços e não faço nada contra o negro que continua sofrendo racismo. Então não basta, você tem que ser anti também, você tem que ser contra. Tem um outro assunto para a gente tratar também, que é da xenofobia, muito associada. Mas eu quero mostrar para vocês que tem exemplo na palavra de Deus sobre xenofobia, muito. Tem um caso de Jonas. Ele preferiu a morte. Havia o resultado positivo na vida dos ninivitas. Preferiu a morte por 2 vezes, ele fala isso para Deus. E Deus no final fala: Jonas, você acha que eu não deveria ter misericórdia de um povo que não sabe discernir sua mão esquerda de sua mão direita? Porque Jonas queria realmente que os ninivitas fossem destruídos. Afinal de contas, eles eram ultrajados por aquela nação, porque Nínive era a capital da Síria, que era o maior império da época. Então Jonas odiava os ninivitas, odiava os assírios. Sim, ele tinha até razão para isso. Você pode até ter razões que justifiquem isso, mas não é o caminho. Você pode achar 1000 explicações para o seu ódio, mas você vai ter sempre a palavra de Jesus que vai ficar queimando na tua cabeça como brasa viva para amar o seu inimigo. Essa é a coisa latente que fica na nossa alma. Então, temos um caso de xenofobia de Jonas. Tem um outro caso muito interessante também. Os judeus sofreram, sempre foram vítimas disso. Porque eles se espalharam pelo mundo todo. Houve 2 diásporas, ou seja, 2 dispersões. A primeira dispersão houve lá no exílio para a Babilônia. E nesse momento do exílio para a Babilônia, você sabia que o povo judeu quase foi extinto?
Se não fosse Esther, o povo judeu seria extinto. Portanto, o povo judeu tem um respeito muito grande por Esther, porque ela salvou a sua nação de ser extinta. Quando o Império Babilônico cai, o Medo-Persa invade Babilônia, e está lá o rei Assuero, que é dono de um império, um vasto império, diz o primeiro capítulo de Esther, que vai desde a Etiópia, que fica ao sul do Egito, até a Índia. E todo aquele vasto território ali, o povo de Israel habita aquela região toda, porque muitos não voltaram mais para Jerusalém. É um território enorme. E a ordem de Amã, que era um inimigo, que por puro ódio, por pura inveja contra Mardokai, resolveu exterminar a nação dos judeus. E ela então resolve interceder pelo povo. Mas no início ela tem medo. Então ela vira e fala para Mardokai, manda uma mensagem, pede para que toda a nação faça jejum a meu favor, que eu e as minhas servas também jejuaremos. Olha que coisa tremenda. Essa experiência do livro de Esther é fora do comum, porque no livro, o autor do livro de Esther não menciona sequer a palavra Deus. Você sabia que é o único livro da Bíblia que não aparece a palavra Deus? É o único livro que não tem. Mas você vê a ação de Deus o tempo todo, a ação soberana de Deus o tempo todo. Só para você ter uma ideia, como quando Deus quer preservar o seu povo como queria naquela ocasião, Deus deu uma insônia a Assuero. Ele não conseguiu dormir. Aí ele chama os seus servos e pede para que desse uma olhada no livro lá de anotações deles, sobre um livro que eles tinham que anotavam tudo acerca do rei. E alguém leu, olha, tem aqui anotado que Mardokai te salvou uma vez, ocasião, porque houve 2 homens que queriam matar, que estavam tentando contra a vida do rei. Aí o rei, o que foi que eu fiz em favor de Mardokai, desse Mardokai? Eu não falou, não fez nada, ele também não pediu nada. Olha que coisa tremenda. Não só Esther intercedeu pelo povo, como o rei, nessa mesma noite, ele não conseguiu dormir. E incomodado, ele acordou, pediu o livro. É a ação de Deus. E, no entanto, no livro não aparece a palavra Deus. Então você tem esse momento que o povo de Israel, por uma questão de xenofobia, quase foi extinto. E a outra a gente sabe muito bem, nós já citamos um pouquinho agora há pouco, lá na Alemanha, de Hitler, que somente o Hitler matou 6 milhões de judeus. A intenção de Hitler era exterminar com o judeu do mundo todo. Hitler tentou exterminar primeiro com o judeu da Alemanha, porque a intenção de Hitler era dominar o mundo. Tanto é que a América do Sul estava quase que na mão dele. Tem um documentário da History Channel, se você quiser assistir, chama-se Continente Nazi, que é a América do Sul. E eles vieram para cá, quando o nazismo perdeu a guerra, eles vieram exatamente para a África, para a América do Sul. Basicamente para a Argentina. Um grupo também veio para o Brasil, mas foram muito para a Argentina. E, no entanto, também quase que o povo judeu foi extinto, por pura xenofobia. Então, diz o texto que outro assunto extremamente polêmico também e de uma complexidade enorme, e a gente não pode deixar de falar disso, que é o estupro. Na Bíblia tem casos de estupro. Nós lembramos bem aquele caso, o caso clássico de Diná, filha de Jacó com Lia. Ela foi estuprada quando eles estavam mais ou menos próximo da terra lá de Amor, que é um reinado pequeno. Eram uns povoados que eram reis. A pessoa mais rica se tornava rei do local, rei do pedaço. Às vezes ele é rei de 100 pessoas, mas né? Então, Amor e seu filho Siquém, Diná foi passear para conhecer aquela região onde eles estavam. Lembra que eles eram nômades, né? Se deparou com Siquém, que era filho do maioral da cidade, filho de Amor. Ele simplesmente se apaixonou por ela de primeira vista. Só que usou da força física para isso, achando que poderia estuprá-la, e estuprou.
Também tem um caso, já como lei, de Deuteronômio 22, que fala sobre o homem que estuprasse a mulher na cidade. Os dois poderiam morrer, porque o estupro era passivo de pena de morte, perante a lei, claro, né? O estuprador morreria, só que a mulher também morreria se ela não gritasse, principalmente sendo ela casada. E a mulher do campo, quem morreria era o homem, porque subentende que a mulher gritou, e por ser uma região de campo, de roça, não tem ninguém perto. Na cidade, a aglomeração é maior. E no campo, ninguém vai ouvir o grito de uma mulher. Então morria o homem. Por último, meus irmãos, eu quero tratar de um assunto aqui extremamente polêmico também, e que ainda está na mídia, porque aconteceu na última semana, e que houve a demonstração, mais uma vez, de uma classe média que não tem empatia por ninguém. Ali é falta de empatia total. Querer condenar uma criança que se viu forçada a ter que fazer um aborto com apenas 10 anos de idade. Mais uma vez um problema social. Está vendo aí? Mais uma vez um problema grave e social. Se é um problema social, se está ligado à sociedade, é nossa responsabilidade. Não adianta fugir disso. Teve uma senhora, inclusive, que não convém nem dizer o nome dela aqui, que divulgou o endereço dela, o endereço do hospital onde ela ia fazer esse aborto, a fim de que as pessoas fossem para lá infernizar o hospital. Eu quero dizer que eu sou a favor da vida sempre. Sou contra o aborto, não tenha dúvida. Salvo alguns casos até previstos na lei. Um caso em que a mulher, por exemplo, pode sofrer risco de morrer. O médico se vê forçado a ter que ir fazer o aborto. Agora, o aborto voluntário, fruto de uma consciência perfeita, sadia, que simplesmente o casal resolve abortar porque não quer ter aquela criança, isso é um crime. Isso aí é um crime, a gente não pode ser a favor disso não. A gente tem que ser a favor da vida. Agora, uma criança ficou grávida de um maluco, de um estuprador, desumano. Isso aí, meu irmão, minha irmã, isso aí apenas é a ponta do iceberg. Isso revela a triste vida e desgraçada vida que esta criança vem levando desde os 6 anos sendo estuprada. E não é só por este tio, não, porque lá na delegacia ele revelou que ela estava sendo estuprada por outras pessoas também. Primo, outro tio. Que vida tem esta criança? Agora, quem se levantou contra, porque ou salva o bebê ou salva a mãe, que a mãe poderia morrer. 10 anos de idade. Eu não vi ninguém se levantando o seguinte: não faz aborto não, não mata não. Eu adoto. A fila de pais querendo adotar, a fila de adoção é enorme. Mas ninguém se levantou. Eu adoto. Mas a maioria se levantou para ir contra. Contra, condenando a criança. Pelo amor de Deus. Se eu não posso ajudar, eu prefiro me calar. Se eu não posso dar uma palavra de conforto, de consolo e de sabedoria, eu prefiro ficar quieto. Nós vimos isso agora, abrimos o nosso estudo falando sobre isso. Fica calado, fecha a boca. Então, e lamentavelmente até crentes. Aí alguém vai me dizer, mas você está sendo a favor? Não, não estou sendo a favor de nada. Eu vejo o seguinte, que a solução para esta bebê que sofreu o aborto, essa mãe que teve que abortar, seria a adoção. O ideal é que alguém se levante para adotar esta criança. Mas quem se levantou? Ninguém. Então eu não tenho muito a dizer sobre isso não. Mais uma vez eu lamento o fato de termos uma sociedade, dentro da igreja também, que está sofrendo de uma doença que é a falta de empatia pelo próximo. Falta de amor. Não adianta jogar pedra, não adianta... E jogar pedra numa criança?
Criticar uma criança? Ah, mas vou criticar a avó. A avó é pobre, paupérrima. A mãe é uma moradora de rua. Ou salva a criança, ou salva a mãe, que também é uma criança. E digo mais, para adotar o bebê, teria que adotar a criança também, porque ela vive uma vida miserável lá, sendo estuprada desde os 6 anos de idade. Significa dizer que se ela tem 10 anos, metade da vida dela, quase a metade, foi o estupro. Que futuro tem esta criança? Mais uma vez, se a igreja não for para a rua, se a igreja não cobrar seriamente desse Estado, a gente só tende a piorar esta sociedade que nós vivemos. Eu quero fechar esse estudo aqui com a palavra do pastor Neil Barreto. Eu recebi esta palavra de 3 minutos apenas e divulguei, passei para o WhatsApp para outros grupos. Teve gente que viu, quem viu, viu, quem não viu, né? Poderá ver agora. Uma palavra maravilhosa e foi a melhor palavra de todas que eu já vi acerca deste assunto. Então, meu irmão, fique com esta palavra do pastor Neil acerca deste assunto, que é o aborto de uma criança de 10 anos de idade. A que ponto nós chegamos? Então, fique na paz, Deus te abençoe e fique com este vídeo de apenas 3 minutos, numa palavra muito sábia do pastor Neil. Um abraço, fica na paz. E a única opção era a morte. Pior, hein? A morte de uma criança. Ou se mata a criança filho, ou se mata a criança mãe. Talvez alguém diga, não, pastor, nós fizemos opção pela vida da criança mãe. É verdade, mas a opção da vida da criança mãe foi também opção pela morte da criança filho. Não tinha como não matar. A que ponto chegamos como raça, né? Triste. Um monstro humano faz o que fez com uma criança por 4 anos, quase a metade da vida dela, ainda por cima, deixa para nós como sociedade uma herança. Qual herança? A opção morte. Ou matamos uma criança para salvar outra criança, ou preservamos uma criança para, quem sabe, ver as duas morrendo. A opção era a morte. Herança maldita nos deixou esse maldito estuprador. E ao final matamos. Sim, nós matamos. Matamos as duas. A criança filho nós matamos biologicamente. A criança mãe nós matamos psicologicamente. Nossas mãos estão ensanguentadas. E é sangue de criança. E sobre nós agora ecoa a voz do Cristo, que disse que qualquer que fizer tropeçar a qualquer um dos pequeninos que crê em mim, disse Jesus, era melhor que se lhe pendurasse no pescoço uma pedra de moinho e se lançasse e submergisse nas profundezas do mar. Olha que interessante esse texto. A opção para quem mata criança é também a morte, a autoextinção, o suicídio. Bom, mas suicídio parece que a sociedade já cometeu, né? Nós já estamos mortos. Se não estivéssemos mortos, nós não chegaríamos a esse ponto. E quanto aos religiosos, pastor? Ah, esses eu não digo nada. Religiosos não ouvem ninguém mesmo.